Eu me chamo Dalva Cristofoletti Paz da Silva. Quando eu comecei no movimento municipalista, eu era só Dalva Cristofoletti. Mas a minha vida começou no movimento municipalista em 1954. Em fevereiro desse ano, eu entrei na Prefeitura Municipal de Rio Claro. Em abril desse mesmo ano, eu participei da primeira reunião da Associação Paulista de Municípios. O que me levou a essa primeira reunião na APM é uma história comprida, mas se resume que o prefeito de Rio Claro era muito amigo do fundador da APM. E na Prefeitura de Rio Claro eu comecei a participar da Associação Paulista de Municípios, onde fiquei por muitos anos, inclusive fui diretora executiva. Insatisfeita com a situação dos municípios na década de 70, quando a gente estava muito preocupada que os municípios não tinham nenhum... ele não era respeitado por nenhum ente federativo, ele não era nem ente federativo. Junto com várias pessoas que já estavam com uma história dentro do movimento estadual, a gente resolveu reunir os prefeitos do Brasil para propor a criação de uma nova entidade. Nós tínhamos, então, a Associação Brasileira de Municípios, a ABM, que era presidida até por um paulista, o Elcio Gasparini, mas que, como a diretoria era mais formada por senadores e deputados, a gente precisava de uma entidade que realmente se preocupasse com os municípios, inclusive para torná-los ente federativa, coisa que ele não era. E a gente conseguiu, depois de viajar esse Brasil inteiro aí para propor aos prefeitos que era o momento da gente criar, era a década de 70, né? Estava naquele regime conflitante ainda, de que a gente fundasse uma nova entidade. E depois de muitas idas e vindas e lutas, né, para conscientizar a necessidade de uma entidade que realmente tivesse como objetivo o município, a gente fundou a Confederação Nacional de Municípios. Eu tive o privilégio de fundar a entidade, e na minha entidade, que é a Associação Paulista de Municípios, tive o privilégio de fazer os registros, as atas, está lá minhas letras, né? Em 1980. Depois foi difícil conseguir manter a confederação. Não tinha sede, uma hora era um presidente do Sul, outra hora era do Nordeste, depois mudava, mas não tínhamos estrutura. E a gente da APM era que mais mantinha essa entidade. Muito difícil, tinha os objetivos bastante válidos, tínhamos estratégias, não tínhamos estrutura. Até que, com todo respeito aos que foram e perderam a entidade, principalmente, né, o Wilson José, Lincoln Magalhães e tantos outros, mas em 1996 a gente conheceu um gaúcho que chegou assim bem decidido numa eleição que a gente ia fazer da Confederação, e ele falou: eu sou candidato. E a gente que tinha trabalhado o Brasil inteiro para ter um candidato nosso, que era Celso Gigo, que faleceu, ele entendeu que, tendo um presidente que se dispunha a sê-lo, já mostrava a sua disposição de criar uma nova entidade. E assim Paulo Gilkowski veio para a Confederação Nacional de Municípios. E aí começou a minha tranquilidade. Até então, pagando contas, tendo que responder pela entidade que não tinha condições pela falta de estrutura e gestão, não atendia a necessidade. Então, estávamos nós, fundadores, frustrados, que aquilo que a gente sonhou de ter uma entidade que prestasse serviços, que fosse respeitado, que conseguisse, né, transformar o município em ente federativo para ser respeitado. E Paulo Gilkowski assumiu a confederação. Pagou um monte de contas que eu estava pagando até então, e hoje nós temos a Confederação Nacional de Municípios. E foi tão hábil que ele não
com muito cuidado, ainda numa sede modesta, que ele fez primeiro. Esse eu faço parte, por isso faz parte da minha vida. Se eu estou falando dela, a Confederação faz parte dessa minha vida, porque eu sonhei numa entidade como é a Confederação hoje. E Paulo Gil Costa, o que ele fez? Ele fez primeiro, ele formou um grupo técnico capaz de responder às necessidades e à demanda, para depois ele pensar no prédio que nós temos hoje. E eu tenho o privilégio, que muitos não têm, eu tenho 81, vou indo para 82, já faço 82. 9 de fevereiro eu faço 82 anos. Dos 64 anos, eu estou nesse movimento. Me realizo na APM, foi uma importante na história, e um dos seus fatos mais importantes é ter criado dentro dela a Confederação, e eu vivo essa história com muito prazer. Continuo acreditando muito no poder local. Eu fui 32 anos de uma prefeitura. Eu conheço bem o que é orçamento, o que é a emenda, o que é receita própria, o que é transferência. E foi graças a essa luta, fundamos em 1980, Paulo veio em 97 e passou então a fazer a gestão dessa entidade, que tinha lutado muito sem ter grandes ganhos. E a gente conseguiu, então, ter a entidade que nós temos hoje. Para falar da minha vida, eu tenho que falar da APM e tenho que falar da Confederação. E na Confederação, a gente teve o máximo de satisfação, e se eu fiz pecado, eu peço perdão, agora, no último dia 19, com uma equipe como nós temos, de técnicos, com um prédio como nós temos, principalmente com a gestão que nós temos, principalmente com o respeito que hoje todo o Brasil tem pela Confederação, com tudo isso, graças a um trabalho de uma grande equipe do atual presidente Haroldi, mas com muito do trabalho de Paulo Gil Costa, nós tivemos, pela primeira vez, na sede da Confederação Nacional de Municípios, que a gente fundou acreditando muito que ela se transformasse no que ela se transformou e é hoje. E ela, eu dizia, no último dia 19, recebeu pela primeira vez, na sua sede, na sua história, a presença de um presidente da República. E, coincidentemente, um presidente do meu estado, e que já como secretário de Estado, tinha demonstrado o amor pelos municípios. Há 4 anos, a gente conseguiu, dentro de uma CNM com estrutura, com gestão, com equipe, a gente fundou o movimento de mulheres municipalistas. Para mim foi uma realização pessoal de gênero. Isso se deve a uma pessoa muito querida. Ela está sempre nos bastidores, ajudando o Paulo, que é o grande responsável pela CNM de hoje, que é a Tânia Zilkowski. Graças a ela, hoje nós temos espaço até no Conselho Consultivo. Isso foi um grande ganho para mim, enquanto mulher, de ter uma entidade que respeita as mulheres. Então, dentro dessa história linda da CNM, como mulher, eu digo, Paulo, Deus lhe pague. A minha história, eu vivi dentro do movimento municipalista. Quando eu comecei, eu era jovem. Eu namorei, noivei, casei, tive filhos, eles casaram, me tornei avó. Agora eu quero ser bisavó, mas eu continuo no movimento municipalista. Enquanto Deus me der força, me der energia, acreditando nessa CNM de hoje,
enquanto Deus me der energia e força, eu quero continuar no movimento municipalista. Porque nesse movimento é que eu me realizei, nunca deixando de acreditar no poder público local, nos prefeitos, nos vice-prefeitos, nos vereadores, nunca deixando de acreditar nesse movimento, eu me realizei como mulher, como mãe, como sogra, como avó. Então, ela está no meu íntimo. O municipalismo faz parte da minha vida, faz parte da minha essência. Por isso que eu estou muito feliz de poder dar esse depoimento desse momento rico que eu estou vivendo. Não quero morrer cedo, não. Mas se Deus me levar, eu morro muito feliz. E encerrando, eu disse esses dias para meus filhos, quando eu morrer, no meu caixão, tem que ter a bandeira da minha cidade, onde eu comecei, tem que ter a bandeira da Confederação, tem que ter a bandeira do Corinthians. E eles falaram, mãe, desse jeito precisa ter um porta-bandeira, porque não vai caber tanta bandeira no seu caixão. Mas eu vou morrer muito feliz na hora que eu me for. Eu tive a oportunidade, né, de representar bem, eu acho que sim, um pouquinho, a minha cidade, e a Confederação, né, que me realizou. Um beijo para todo mundo.